Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e hoje a segunda parte da trilogia Rebel Moon de Zack Snyder já está liberada pela Netflix, nós já assistimos a Marcadores e Cicatrizes e vamos conversar aqui. Afinal, é melhor do que a primeira parte? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber notificações que está sempre saindo conteúdo novo por aqui. A gente está recomeçando o nosso projeto, né? A gente teve que abrir um novo canal, então é fundamental que você nos ajudem compartilhando, divulgando, se inscrevendo no canal para que a gente possa voltar a crescer aqui e que o vídeo possa chegar para mais pessoas. Eu preciso dar dois recados aqui. O primeiro recado é que eu estou gravando isso durante o dia e como qualquer lugar, né, durante o dia é mais barulhento, então é possível que esteja vazando bastante ruído no fundo aí, carro passando, esmerilhadeira, enfim. E o segundo recado também é que a minha garganta está meio estranha, então a minha voz pode ficar estranha se já não estiver um pouco estranha aqui durante o vídeo, tá? Mas a gente tem então, vou começar a fazer uma relembrada aqui da primeira parte de Rebel Moon, em que a gente tem um vilarejo que precisa colher os seus grãos e entregar ao Império para que eles consigam continuar sobrevivendo através da proteção desse Império. A partir de dado momento ali que essa exploração começa a se tornar algo muito maior, esse vilarejo acaba querendo se rebelar, então vai buscar ajuda fora da vila de pessoas que possam ajudá-los a enfrentar o Império. E aí a primeira parte é justamente esse recrutamento desses guerreiros que irão ajudar. A segunda parte a gente tem então quando esses guerreiros chegam ao vilarejo para ajudar. E aí a gente precisa falar aqui, isso que eu vou falar não é nenhuma novidade, vocês já devem ter ouvido isso em outros lugares, outros canais, mas assim, isso é os 7 samurais completo, né? A história dos 7 samurais é isso, assim, você tem um vilarejo que está sofrendo a ameaça de um grupo de ladrões e aí para se proteger esse vilarejo vai procurar samurais que possam ajudar e esses samurais vão treinar o vilarejo para se defender. É isso. Inclusive, se você não assistiu os 7 Samurais, a produção do Akira Kurosawa de 54, não fique com preconceitos com filmes antigos, não fique com preconceitos com filmes preto e branco e vai assistir que provavelmente você vai gostar. Tá? E aí, Rebel Moon parte 1 e parte 2 foi pegar os 7 samurais e dividir para você poder construir então a obra em si. Eu devo dizer que a primeira parte eu não curti tanto, não me prendeu, ficou passando ali na televisão e não conseguia me prender. Já a segunda parte foi muito mais interessante. A segunda parte começa justamente com os samurais chegando ali no vilarejo e tentando entender qual é a situação e começando a planejar o que eles vão fazer para defender o vilarejo. A gente vai ter aqui então uma segunda parte muito mais focada no confronto propriamente dito, não que na primeira a gente não tivesse tido confrontos, batalhas, mas esse aqui é a preparação para o grande confronto em si, para o grande enfrentamento daquele vilarejo contra o Império. E eu acho que aqui o Zack Snyder ele consegue funcionar melhor do que no primeiro, porque aqui ele consegue se dedicar mais à batalha propriamente dito, aos conflitos propriamente dito, a explosões. São quase 50 minutos, se não me falha a memória, de confronto nesse filme, assim, de confronto seguido, que me parece que é algo que o Zack Snyder gosta mais de fazer e ele se sente mais confortável em fazer. Você pode até questionar que ele tentou fazer isso nas obras da DC, mas a gente precisa convir que acabou não dando certo, tanto que tá tendo um reboot aí, né? E muitas das decisões dele na DC foram consideradas questionáveis. E me parece que ele se sente mais confortável então quando ele começa a poder se dedicar mais às partes do conflito, da batalha propriamente dito. Eu acho que o filme é muito bonito, eu acho que o filme ele tem umas imagens muito bem feitas, uma fotografia muito legal. Sei que muita gente não vai gostar, mas eu achei que ele funciona. As explosões funcionam muito bem, já é a terceira ou quarta vez que eu falo de explosão nesse vídeo, né? Mas eu acho que a estética funciona muito bem, eu acho que o filme consegue fluir muito bem dentro da proposta dele. E aí eu preciso falar sobre uma coisa aqui que pra mim não funcionou.
É óbvio que filme do Zack Snyder vai ter câmera lenta. É a marca registrada dele, é uma característica estética dele, é um gosto estético dele. A gente já vai assistir filme do Zack Snyder sabendo que vai ter câmera lenta. E como eu falei, é uma escolha. Ele pega esses momentos de câmera lenta para realçar o que a gente está vendo, para tornar mais bonito o que a gente está vendo, para que a gente possa observar com detalhes toda a cena. Beleza. Mas eu acho que aqui nesse filme, mais até do que nos outros, alguns momentos que ele escolheu para a câmera lenta, em vez de realçar o impacto do que a gente está vendo, acaba diminuindo. Por quê? Porque quando a gente vai assistir uma cena de luta, por exemplo, quando a gente vai assistir uma cena de explosão, se você coloca em câmera lenta, você acaba reduzindo mais o impacto do sentir aquela pancada. Né? Se por um lado você numa câmera lenta consegue pegar, por exemplo, né, o punho do cara deformando o rosto do outro, por um lado você perde o impacto da batida seca que é o soco na cara de alguém. E aí nesse filme acontece muito isso, muitas explosões, né, muitos conflitos, muitas lutas mesmo mano a mano, que estavam num ritmo, que vinham num crescente, que tinham um fluxo maneiro, uma velocidade maneira, de repente aquilo tudo se perde para colocar a câmera lenta. E aí, para mim, isso acabou se tornando prejudicial em alguns momentos. Mas aí foi uma escolha estética dele. E aí a gente precisa falar aqui, né, algo que é óbvio, mas eu vou falar também, é um filme do Zack Snyder. Né? Você assiste o Rebel Moon, mesmo que se você não soubesse que é um filme do Zack Snyder, se você conhece um pouco do Zack Snyder, você vai falar, é o filme do Zack Snyder. Com seus prós e com os seus contras. E aí a gente precisa trazer uma outra questão aqui, eu gostaria de trazer uma outra questão aqui, é que o fator Zack Snyder hoje no cinema é um fator que, por falta de uma palavra melhor, é um fator complicado. Por quê? Porque as pessoas já vão assistir os filmes do Zack Snyder com a visão já preconcebida. Não estou dizendo que são todos, mas boa parte das pessoas, os que são fãs do Zack Snyder, já vão tratar a obra do Zack Snyder como se fosse a nova revolução. Então, assim, tratar Rebel Moon como se fosse algo super inovador, uma história inovadora, algo que você nunca viu, desculpa, não é. Os Sete Samurais está lá, ele bebeu da fonte dos Sete Samurais. Eu não estou dizendo que ele cometeu plágio não, tá? Eu só estou dizendo que ele usou ali como inspiração. Se você quiser encarar como homenagem, fique à vontade. Mas tá ali, chupado, os Sete Samurais. Tá? E aí, tudo que vai fazer é lindo, tudo que ele faz é belo, tudo é maravilhoso, ele é um incompreendido. E aí, se o filme for uma porcaria, a pessoa vai dizer que não é só porque é do Zack Snyder. E por outro lado, tem a galera também que já não suporta ouvir o Zack Snyder, a galera que já não suporta nada do Zack Snyder. Muita dessa galera que tem ranço do Zack Snyder acaba sendo ranço por tabela, porque é ranço da galera que gosta do Zack Snyder, e aí já acha também que tudo que ele vai fazer é uma porcaria, é uma droga. E não é assim, né? Eu falei pra vocês aqui que tem muita coisa do Zack Snyder no filme depois que eu assisti o filme, e aí eu posso confirmar, realmente, é um filme com muita coisa que o Zack Snyder faz. Eu falei aqui que é um filme belíssimo, como os filmes do Zack Snyder costumam ter cenas belíssimas, mas eu falei também que tem um problema das câmeras lentas, que é algo que existe nos filmes do Zack Snyder, e que eu acho que ele exagera além da conta nesse filme. Não que ele já não tivesse exagerado antes, mas aqui eu acho que atrapalha muito o fluxo, o ritmo de algumas cenas. E aí depois que eu assisti o filme, eu posso falar que é um filme ok, é um filme legal, é um filme que diverte, não é uma obra visionária, mas é um filme que está ali, que eu, por exemplo, acho muito melhor do que o primeiro. Né? O primeiro, para mim, eu não consigo nem mais lembrar direito do primeiro, porque foi como eu falei, assim, foi um filme que não me pegou, foi um filme que eu lembro de algumas cenas dele, eu lembro de algumas coisas dele, assim, mas a história em si não me pegou tanto. O segundo não, o segundo já conseguiu me prender. Por mais que o aprofundamento dos personagens tenha acontecido de uma maneira, aí, com todo respeito, levemente preguiçosa, né? Porque existem maneiras de você aprofundar os personagens. Você pode colocar ali os personagens e ter momentos para você conhecer
os personagens. Aqui nesse filme não, ele literalmente optou por botar todo mundo sentado numa mesa, bebendo ali, e cada um contando o seu passado. Literalmente é isso. Então você tem um personagem, aquele personagem começa a falar. Aí ele começa a falar, vem um flashback, ele termina de falar, vem o outro, começa a falar, vem um flashback, ele termina de falar, vem o outro, fala. As cenas são bonitas, muito bonitas. Aparecem uns grifos ali numa das memórias, numa das lembranças de um dos personagens, uns grifos lutando contra as naves no fundo. É muito bonito. Tem a cena de um dos personagens ali que você sente a dor do que o personagem está fazendo. Mas isso é bonito, isso é legal. Mas você escolher essa ferramenta, né, vou contar aqui então, ou vou aprofundar aqui o passado dos personagens, a maneira escolhida, faltou criatividade, né? Como eu falei, é literalmente todo mundo sentado numa mesa, e aí cada um conta a sua história, e assim vai. Você tem então as cenas de batalha, você tem ali as cenas de conflito, você vai ter como eu falei já, são em 50 minutos, se não me falha a memória, de batalha, assim, seguindo, né, em cada momento ali uma parte da batalha em si, até que você chega no final. Não vou entrar em detalhes aqui, e aí você tem então o gancho para a terceira parte. E aí aqui nessa terceira parte, eu fico curioso para saber no que vai dar, tá? Porque os Sete Samurais, a história dos Sete Samurais termina aqui na segunda parte no final da segunda parte do Rebel Moon. O final de A Marcadora de Cicatriz está ali no final dos Sete Samurais. Inclusive até flâmulas que aparecem nos Sete Samurais ele coloca nesse filme, tá? A ideia das flâmulas, né? Não são as mesmas flâmulas, mas a ideia das flâmulas. E aí o terceiro filme aqui agora vai ser uma coisa totalmente diferente. Vai ser outra perspectiva. Não tem Akira Kurosawa para ele se basear aqui nessa terceira parte. E aí a gente pode ter ou um filme que vai se perder totalmente, porque aí você não tem mais aquela história ali para ele se basear. Ou pode dar algo muito legal, porque aí ele não tem mais as amarras do que ele estava usando para se inspirar, ele não precisa mais ficar preso no que ele estava usando para se inspirar, e aí vai sair tudo da cabeça dele agora. Se vai ser bom ou vai ser ruim, só o tempo vai dizer. Eu realmente espero que seja bom, tá? Apesar de eu não estar tão esperançoso assim, mas eu realmente espero que seja bom, porque quanto mais filme bom, melhor. Né? O que eu mais quero ter é filme bom para poder assistir, para poder curtir. Deve ter um alerta de um carro vazando aí. Desculpa, tá? Se está atrapalhando vocês de escutarem o que a gente está conversando aqui. Mas o que a gente mais quer é que filme que seja bom, filme que vale a pena, para que a gente possa assistir e se divertir. Mas isso só o tempo vai dizer, tá? Como eu já falei aqui, a parte 2 é melhor do que a parte 1, então vamos torcer para que o filme continue nessa crescente. E é isso. Se você chegou até aqui então e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, escreve aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, claro, sempre com comentários educados, mesmo na discordância, né? Podemos discordar sem ser mal educados. Reforçando, a gente está aqui nesse projeto de retomada do canal, então a gente precisa da ajuda de vocês, e valeu, até a próxima.